Olá, meus queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom estarmos mais uma vez aqui para a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo Jesus, Ele tem nos dado mais essa oportunidade de estarmos aqui passando para você, querido aluno, querido professor, comentários, subsídios e informações que muito tem acrescentado na nossa caminhada com Deus. Queridos, neste momento, nós estudaremos agora a lição número 11 da classe de juvenis. O tema desse trimestre é bons conselhos. Nós passamos aí ao longo desse trimestre estudando aí o livro de Provérbios. Este livro que tem vários e vários conselhos para jovens, adolescentes, pai de família, mãe de família, toda a sociedade em geral. Eu tenho certeza que este livro, no decorrer dos meses que se passaram, muitos de nós têm trazido para os nossos dias aprendizado. Você que não me conhece, eu sou o obreiro Márcio e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos das escolas bíblicas dominicais para edificação, para ensinamento, para aprendizado dos nossos irmãos e amigos e aqueles que gostam de estudar a palavra do Senhor. Nós temos como base a revista da CPAD, revista Juvenis, a qual traz o tema Bons Conselhos, como eu já falei agora há pouco, e o tema desta lição, as palavras de Agur. O texto principal dessa lição diz o seguinte: na verdade, que eu sou mais bruto do que ninguém, não tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Está registrado em Provérbios 30, versículo 2 e 3. O sintetizando dessa lição fala o seguinte: o nome de Agur se refere a alguém que não compunha de si mesmo, mas coletava os dizeres sábios de outras pessoas e resumia em seus escritos. Agur era um escriba que se dedicou em presenciar os ensinamentos que são primordiais para lidarmos com a vida. De certa forma, as palavras de Agur trazem para nossa reflexão muitos preceitos sábios que condizem com os ensinamentos que Cristo deixou aos seus discípulos durante a sua estadia aqui na terra. Agur, como nós vemos aqui, meus queridos, ele era um escriba. Um escriba, ele era homens dotados de sabedoria na época de Jesus, que eles copiavam o que estava escrito no Antigo Testamento para poder multiplicar, duplicar as Escrituras Sagradas. Por eles terem esta prática de copiar as Sagradas Escrituras, eles se tornaram, então, especialistas no assunto. Eles se tornaram, então, mestre da lei e eles entendiam profundamente sobre as Sagradas Escrituras. No tempo de Jesus, logicamente, só tinha somente o Antigo Testamento. E através dos profetas, da lei de Moisés e tudo aquilo que estava relatado no Antigo Testamento, os escribas eles copiavam e isso se tornou, já existia no tempo de Jesus esta religião dos escribas. Tá bom? E Agur, ele era escriba e ele então, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo que sem Deus ele não é nada, que ele dependia 100% do Deus Criador e do céu e da terra, podemos dizer assim que Agur era um escriba convertido em Deus. Ele reconhece essa sabedoria e Deus então revela para ele a sua vontade, a tal ponto que ele escreve então o capítulo 30 do livro de Provérbios.
A introdução dessa lição diz o seguinte: nesta lição estudaremos as palavras de Agur no livro de Provérbios. As escrituras sagradas não mencionam muitas informações sobre Agur, filho de Jaque, mas relatam que ele direcionou suas palavras a 2 alunos, Tiel e Ucal, a quem instruía. Seus escritos são repletos de conselhos sábios, dentre eles a exortação a confiar na palavra de Deus, afastar-se da vaidade e da palavra mentirosa, honrar os pais, encontrar sabedoria nas coisas simples. Então nós vamos verificar que Agur, ele observava muitas coisas simples, as coisas que Deus criou, a natureza, os animais, e ele trazia para a sua convivência, a sua maneira de viver, esses exemplos simples para a sua vida, a tal ponto que ele escreve o livro de Provérbios, que é a nossa leitura bíblica em classe, que está no capítulo 30, versículo 1 a 9, e capítulo 11, versículo 24 a 28. Estes textos, eles relatam a simplicidade de Agur em trazer exemplos da natureza para o seu dia a dia, exemplificando assim a verdadeira sabedoria de Deus. Aconselho aos alunos, aos professores, a lerem estes textos bíblicos, para que a compreensão do que nós estudaremos aqui possa ser da melhor maneira possível. Tá bom? Como sempre, todas as lições têm tópicos que nós abordaremos aqui. Nesta lição, ela tem 4 tópicos importantes. O primeiro tópico fala sobre a palavra de Deus é pura e não devemos acrescentar nada a ela. A palavra de Deus, no Mateus capítulo 24, versículo 35, diz que ela é pura e poderão passar céus e terras, mas a sua palavra não passará. Dizendo, a palavra de Deus nos confirma que pode passar todas as coisas, mas a palavra de Deus, ela permanecerá para sempre. E outra, nós que somos ensinadores da palavra de Deus, professores que são ensinadores da palavra de Deus, devemos então passar aquilo para os nossos queridos alunos, aquilo que nós aprendemos e que de fato está na palavra de Deus. Tem que ter apoio, tem que ter a cobertura do que está escrito nas Sagradas Escrituras. Agur, ele ouvia muito o conselho divino. Agur, ele era um homem que praticava a justiça e ele sabia que somente fazendo a vontade de Deus, somente fazendo aquilo que Deus passava para ele, é que ele poderia então receber a revelação divina para que ele pudesse então ser um homem justo diante do que ele vem aprendendo com o Senhor. O tópico número 2 fala sobre vivendo moderadamente, O que é viver moderadamente? Viver moderadamente é você ser sincero com Deus, é você ser sincero com o Espírito Santo, é você ler aquilo na palavra de Deus e você entender de maneira simples e de maneira sincera. Agur, ele era totalmente moderado. Em Provérbios capítulo 16 e versículo 18, ele diz o seguinte: a soberba procede à ruína e a altivez do espírito procede à queda, dizendo assim, reconhecendo assim, que se ele ensoberbecer o seu coração, ele poderá então, em determinado momento, falar coisas que são do homem, dizer coisas que são do homem e não receber o direcionamento
de Deus. Isso Agur tinha de maior preocupação, a altivez e a soberba. Ele não poderia ser soberbo. Ele, como a palavra de Deus nos diz, que ele tinha o maior prazer em ensinar aquilo que ele aprendia de Deus. Ensinar aquilo que Deus passava para ele, com simplicidade, com honestidade e com moderalidade, sendo moderado em suas palavras, sabendo que o castigo viria se ele acrescentasse algum assunto que não estava na palavra de Deus. Esta sinceridade, meus queridos irmãos, meus queridos alunos, nós devemos ter conosco mesmo. À medida que nós formos estudando a palavra de Deus, nós temos que então reconhecer que o que está escrito é que vai transformar o nosso ser. O que está escrito é que vai nos tornar manso, moderado, sincero, compreensivo e com o coração ardendo em chamas para fazer a vontade de Deus, para fazer aquilo que Deus quer. Em Salmos capítulo 27, versículo 5, diz que se verdadeiramente nós nos mantermos humildes, Deus honrará a nossa sinceridade. E não temeremos e não podemos temer o dia mau. O dia mau é aquele que o Senhor Jesus virá para condenar os ímpios e para dar sossego e descanso ao povo de Deus. Este dia está previsto no arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é um acontecimento que acontecerá de maneira eminente, acontecerá de maneira súbita e muito rápida. Os que estiverem vivos serão arrebatados, a qual fala em Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 15, e versículo 52 em diante. Nós seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, também nos dá uma clara referência sobre o arrebatamento. É uma realidade, e quando a igreja do Senhor for arrebatada, Deus derramará a sua ira sobre toda a impiedade. O terceiro ponto fala o seguinte: olhos que zombam do pai e desprezam a obediência da sua mãe. Vivemos numa geração em que muitos jovens e adolescentes não ouvem mais os conselhos dos pais, da mãe. Muitos jovens e adolescentes, eles não estão mais dando ouvidos aos seus pais. Eu lembro que quando eu era adolescente, ainda hoje eu faço isso. Eu dou bênção para minha mãe, eu dou bênção para meu pai. Nós não passávamos um dia sem pedir a bênção para os pais. E o filho que não honra o seu pai em reconhecer que a bênção dos pais ela é direcionada por Deus, significa que eles não estão respeitando ao Senhor. Hoje nós vemos aí uma geração que não se importa mais em ouvir os pais e ouvir os conselhos dos mais experientes, que são os nossos pais, os nossos avós, né? Todos eles têm experiência para nos passar. Em Êxodo 20, capítulo 12, fala que honra teu pai e tua mãe, para que os dias na terra possam ser acrescentadas de experiência, de convivência, de amor, de sabedoria, de tudo de bom da parte de Deus, né? Solidariedade, de entendimento, tudo isso Deus tem para derramar para aqueles filhos que honram seus pais. Então isso é imprescindível. Em Gálatas 6, capítulo 7, fala que tudo que o homem semear, ele ceifará, ele colherá. Se você plantou bem,
você colherá o bem. Se você planta a obediência, você colherá também o amor de Deus na sua vida. O quarto ponto fala sobre a sabedoria encontrada nas pequenas coisas. Como eu falei no início do vídeo, Agur ele tirava exemplos simples na natureza para que ele pudesse então colocar, usar isso para poder ensinar e vivenciar essas coisas. A sabedoria de Deus ela está nas coisas simples, como é o exemplo então que ele cita aqui da formiga. A formiga ela não tem líder, ela anda em grupo, ela colhe todos os alimentos no verão para que ela pudesse então passar o inverno na sua casa, na sua residência, com todos os mantimentos necessários. Como também ele cita aqui o coelho, que são criaturas fracas, criaturas que não têm força suficiente, mas elas escavam, elas fazem a sua casa na rocha, a cobertura, o seu descanso, o seu teto está incluído ali, está infiltrado, está dentro de uma rocha. Então os coelhos ele tem esse bom exemplo para trazer para nós. Ainda falando sobre a rocha nada mais simbolizando aí nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa rocha eterna, que é o nosso consolo eterno, que é a nossa salvação eterna, que é Cristo Jesus. Ele fala também sobre os gafanhotos, que embora não tem rei, não tem líder, não tem um comandante a seu favor, eles só andam em bando. Podem ver que o sincronismo que eles usam, ele é impressionante. Também trazendo para as nossas vidas, nós devemos ter sempre em mente que o nosso Senhor Jesus, que o nosso Deus e o Espírito Santo que está nos conduzindo, eles irão também nos conduzir para o encontro de Cristo nos ares, no momento do arrebatamento da igreja, no momento em que nós nos encontraremos com o Senhor. Ainda mais também ele dá exemplo aqui das aranhas, que as aranhas sendo um inseto muito frágil, mas elas estão em todos os lugares, inclusive nos palácios das grandes monarquias, dos grandes empresários, empreendedores, dos reis e rainhas. Elas estão presentes ali e fazendo as suas telhas com perfeição. E elas trabalham com perfeição. Nós devemos também tirar esse exemplo das aranhas, trabalhar com perfeição em tudo que nós fazemos, principalmente na obra do Senhor, na casa do Senhor, para que isso possa ter influência sobre a sociedade e todas aquelas pessoas que acompanham o nosso trabalho possam ser também tocadas pela presença do nosso Deus. Amém? Queridos, rápidos comentários aqui sobre a revista, tá? Eu espero que você esteja gostado desses comentários, tá bom? Nós estamos aí pedindo para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, comentem os nossos vídeos. Tem vários e vários vídeos aí sobre outros assuntos. Você que não me conhece, que está me vendo pela primeira vez, dê uma passeada aí no nosso canal, veja os outros vídeos, nossos comentários, que eu tenho certeza que tem muita coisa boa aí para nós aprender, tá bom? Até a próxima aula e fiquem todos na paz. E até a próxima aula, se o Senhor Jesus nos permitir.